Fala aí, galera! Vai tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Sulamita Matemática e Vida. Bora estudar pro Enem? No último vídeo eu deixei uma atividade para vocês fazerem. E agora, nesse vídeo, eu vou corrigir. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição. Não pode partir para esse aqui sem entender direitinho como faz grandezas direta e inversamente proporcionais, né? Que é a nossa regra de 3 composta. E eu deixei esse exercício que é do Enem, né? É uma questão do Enem. E diz assim: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza no reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento de água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser feito em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Muito bem. Gente, questão do Enem sempre vem com uma bela uma historinha. Então, é imprescindível que você entenda do que ele está falando. Então, ele dá como parâmetro um reservatório que tinha 900 metros cúbicos de capacidade. Escoava esse reservatório em 6 horas, através de 6 ralos. Agora, ele vai criar um outro reservatório, aonde ele vai criar ralos que tem que ser idênticos aos do outro já existente. Só que esse reservatório tem um tamanho menor, 500 metros cúbicos, mas ele quer que escoar essa água em menos tempo também. Então, ele quer saber quantos ralos ele tem que criar nesse novo reservatório se ele quiser escoar esses 500 metros cúbicos de água em 4 horas. Bom, como eu falei no vídeo anterior, a primeira coisa é identificar as minhas grandezas, né? Identificar quais são os itens que está sendo relatado no problema. A gente está falando quais são os itens. Aí você já coloca aqui para a gente fazer a nossa coluninha. É a capacidade, né? Quanto de água que cabe nesse reservatório, a quantidade de horas para escoar essa água e a quantidade de ralos. Então, na primeira situação, o que a gente tem é isso aqui. 900 metros cúbicos de capacidade, levando 6 horas para escoar em 6 ralos. Agora, a pergunta é, e se eu tiver um reservatório de 500... não sei por que eu botei quadrado, é cúbicos. Em 4 horas, quantos ralos eu vou precisar para escoar esses 500 metros cúbicos em 4 horas? Então, lembra o que eu falei no vídeo anterior, né? Primeira coisa que você vai fazer é marcar com um neon aí a grandeza que está sendo perguntada. Ou seja, a interrogação tá onde? Tá em que grandeza? Tá na grandeza do ralo. Então, esses carinhas aqui, ó, o 6 sobre x, é a minha grandeza mega ultra maxa especial. E é essa grandeza que vai ficar isoladinha lá, ela em seguida o sinal de igual. Então, eu já vou botar assim. Ó, 6 sobre x, tá vendo? Essa galerinha aqui, 6 sobre x aqui. E essas duas grandezas, elas vão se multiplicar, mas elas vão se multiplicar respeitando se ela for direta ou inversamente proporcional, como a gente vai ver agora. Então, como é que a gente faz para analisar? Você vai analisar grandeza por grandeza, ignorando as outras. Então, vamos supor que eu quero analisar a grandeza capacidade. Para eu saber se a capacidade, né, se a grandeza capacidade e a grandeza ralo, elas são diretamente ou inversamente proporcionais, eu tenho que ignorar a grandeza horas. Então, eu vou pensar nesse problema como se as horas não fossem alteradas, como se as horas fossem as mesmas, tivesse que ser as mesmas, o tempo não muda. Então, pensa aqui comigo, o que está acontecendo com a grandeza capacidade, né? De 900 metros cúbicos, ela está caindo para 500. O que será que vai acontecer com a quantidade de ralos para escoar? Bom, pensa aqui, esquece a hora. Se eu tenho menos água para escoar, eu preciso de menos ou mais ralo?
se você desconsiderar a lógica do tempo, né? Você precisa de menos. Você precisa de menos ralos. Então, repara que à medida que a grandeza, a capacidade caiu, a grandeza ralos também caiu. Isso significa que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. O que significa? Significa que quando eu botar essa grandeza aqui, eu vou botar nessa ordem aqui, eu não vou inverter ninguém. Então, eu vou botar assim, ó. 900 sobre 500, vezes a próxima grandeza. Agora, vamos analisar a grandeza horas e a grandeza ralos. Então, agora que eu vou analisar essa grandeza, essa aqui eu vou ignorar, ok? Então, olha a quantidade de horas. O que está acontecendo com a quantidade de horas para escoar essa água? Ela tá caindo, né? De 6 para 4. Pensa, se eu tenho menos horas para escoar a água, eu vou precisar de menos ou mais ralos, se só tem essas duas grandezas aqui para eu analisar. Pensa que a gente tem o mesmo reservatório. O reservatório aqui não vai alterar, porque eu estou analisando a grandeza horas. Então, pensa com a tia Sula aqui. Se eu tenho menos tempo para escoar, a mesma quantidade de água, eu vou precisar de menos ou mais ralo? Mais ralos. Vou precisar de mais ralos, galera. Então, olha só a setinha azul, ok? Então, repara que enquanto a grandeza horas cai, isso faz, né, obriga a grandeza ralo subir. Então, tá vendo? Eles são inversamente proporcionais. Então, agora, na hora que eu vou botar essa grandeza aqui, eu vou botar ela invertida. É só isso. Então, em vez de ficar 6 sobre 4, vai ficar 4 sobre 6. E aí, gente, a gente já começa, antes da gente ficar doido com as contas, já corta tudo que você pode cortar. Então, ó, vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros, já ficou o quê? 9 sobre 5 vezes 4 sobre 6. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. Vê se não é isso. 9 vezes 4, 36. 5 vezes 6, 30. Agora, o que eu vou fazer? Antes de eu me perder aqui nessa conta, eu vou simplificar, tá, galera? Professora, precisa simplificar? Eu não posso já multiplicar cruzado? Pode, só que aí você depois vai ter mais conta para resolver. Se eu consigo olhar essa fração e ver que ela é facilmente simplificada por 6, por exemplo, vai ficar melhor a minha conta, vai ficar com números menores. Então, eu vou repetir isso aqui, 6 sobre x, e vamos ver como é que vai ficar essa fração. Ó, 6 sobre x. Agora, 36 dividido por 6 dá quanto? Dá 6. E 30 dividido por 6 dá 5. Então, vai ficar assim. Tá vendo? Os números já ficaram menorzinhos. Gente, daqui já dava pra matar, tá? Não precisava nem usar aquela propriedade que a gente aprendeu lá no vídeo das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por quê? Olha aqui, vê se não faz sentido. Eu tô dizendo que essa fração é igual a essa. Se aqui já tá igual, para que seja igual, embaixo também tem que ser igual, né, gente? Então, o x tinha que ser 5, porque não tem como aqui essas duas frações serem iguais, sendo que em cima tá igual e embaixo vai estar diferente. Não tem como. Se todo mundo tá diferente, beleza, rolou alguma proporção ali. Agora, se eu tenho o cara de cima igual o outro, embaixo obrigatoriamente vai ter que ser igual. Então, x aqui eu já mato que x é igual a 5. Mas, você não pensou isso na hora da prova, vamos continuar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, quando duas razões são iguais, o que eu tenho como certeza? Que 6 vezes x é igual a 5 vezes 6. Então, vai ficar assim, né? 6 vezes x, 6x. 6 vezes 5, 30. O 6 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 dá quanto, galera? 5. 5. Qual é a letra? Qual é a letra? Tá lá na letra C, né? Alternativa C, 5 ralos. 5 ralos para escoar
nessa quantidade de água, nessa quantidade de horas. Show de milhão? Então, beijo e fique atento para a próxima aula e o próximo exercício feito do Enem. Já chamou mais alguém para assistir os vídeos? Não? Então chama. Não sai desse vídeo sem curtir, porque aí é feio, pô. Como é que você vai usufruir daqui, né, das aulas da tia Sula e nem vai deixar o seu joinha? Deixa o seu joinha aqui e se inscreve. Se inscreve que não custa nada pra você, mas me ajuda muito a divulgar esse canal, tá bom? Então, beijo e até a próxima.